Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então a mais uma aula de matemática, beleza? O assunto da aula de hoje é sobre radiciação de números racionais. Foi um tópico da matéria que ficou faltando, não deu tempo de eu passar antes de dar a atividade avaliativa que vocês fizeram sobre as operações de números racionais, beleza? Para não ficar com matéria pendente, nada a ser visto aí do nosso conteúdo. Então hoje eu vou passar ela aqui para nós, para a gente pegar, aprender a fazer, né? E não deixar nada de conteúdo para trás, tá certo? É bem simples o conteúdo também, tá certo? Mesmas regrinhas que a gente já aprendeu utilizando na radiciação de números naturais e também de números inteiros, que a gente viu no começo do ano, antes de entrar na quarentena. Bom, antes de eu entrar neste assunto, eu quero revisar com vocês, então, a raiz quadrada comum de números naturais. Então, deixa eu escrever aqui, ó, raiz quadrada de números naturais. Na raiz quadrada de números naturais, o que a gente aprendeu, pessoal? A gente aprendeu o seguinte, que a raiz quadrada nada mais é do que um número multiplicado por este mesmo número que dá o valor que está aqui dentro, certo? Então, por exemplo, raiz quadrada de 25 é o quê? É o número que multiplicado por esse mesmo número dá os 25, que é o 5, né? É aquela questão lá dos quadrados perfeitos, que eu já comentei com vocês várias vezes e que a gente tem que saber, né? Pelo menos os quadrados perfeitos de 1 a 10. 1 vezes 1 que dá 1, 2 vezes 2 que dá 4, 3 vezes 3 que dá 9, 4 vezes 4 que dá 16, 5 vezes 5 que dá 25, até lá no 10 vezes 10 que dá 100, tá certo? São os quadrados perfeitos que a gente tem obrigação de saber, porque são os mais utilizados, os mais usuais e fazem parte da nossa tabuada, beleza? Então, muito simples. Raiz quadrada de 10 e de 100, pensei mais rápido. 10, né? Porque 10 vezes 10 dá 100. Isso a gente viu lá no sexto ano, né? Depois, no começo deste ano, a gente aprendeu a raiz quadrada de números inteiros, né? Que são os números positivos e negativos. Vou usar os mesmos números. O que a gente aprendeu? Que pode ter raiz positiva, raiz de 25, 5. Pode ter uma raiz quadrada negativa, desde que o sinal de menos esteja fora, né? Então, menos raiz quadrada de 25, menos 5, beleza? E a gente aprendeu que não existe raiz quadrada com o nosso radicando negativo, que é quando este número que está aqui dentro é negativo, né? Não existe raiz quadrada assim. Então a gente coloca aquele E ao contrário, que significa não existe, tá certo? Lembraram disso? Então, raiz quadrada é muito simples, dá dos números naturais e dos números inteiros, ficar atento quando são negativas. Agora, da de números racionais, o que vai acontecer? A gente vai juntar todos esses conhecimentos que nós tivemos nos anos anteriores, certo? Então, aqui, os números racionais, já cansei de falar isso para vocês nas videoaulas, eles são números racionais. Então, eles podem ter forma fracionária e forma decimal, né? Então, quando ele tiver a forma fracionária, o que a gente vai fazer para a gente descobrir o valor dessas raízes quadradas? A gente vai achar o valor da raiz quadrada do número de cima e depois a raiz quadrada do número de baixo, do numerador e do denominador. Então, aqui, ó, eu tenho 4/16 na raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 4/16? Eu vou fazer aqui, ó. Primeiro, raiz quadrada de 4. Quanto que é? Que número vezes esse mesmo número dá 4? O 2. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Como é fração? O traço. Raiz quadrada de 16 agora.
que número na tabuada vezes ele mesmo dá 16? O 4. Então, 2 quartos é a raiz quadrada de 4/16. Beleza? Bem tranquilo. Aqui, ó, é negativa, né? Só que é negativa com sinal de negativo fora da raiz quadrada. Então, é só colocar o sinalzinho de menos na frente e fazer da mesma forma que eu fiz no exemplo 1. Acho o valor da raiz quadrada do número de cima e depois o valor da raiz quadrada do número de baixo. Então, quanto que dá? Raiz quadrada de 25 dá 5. Raiz quadrada de 100 dá 10. Então, menos raiz quadrada de 25 centésimos é menos 5 décimos. Tá certo? Aqui no exemplo 3 agora. No exemplo 3, nós temos menos 4/25 na raiz. Né? O radicando está negativo. Já falei para vocês. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, neste caso, a gente coloca o E ao contrário, que significa não existe. Ou coloca o 5, ou escreve não existe. Tá certo? E agora nós temos aqui as situações de números racionais, quando eles têm a forma de número decimal, certo? Então, aqui nós temos quanto que é a raiz quadrada de 25 centésimos na forma decimal. Então, neste caso, como que a gente vai fazer? A gente vai primeiro pegar o número e, do jeito que ele é, sem vírgula alguma, e achar o valor da raiz quadrada dele. Não é zero, se a gente tirar a vírgula, não forma o número 0,25, que é qual? O 25. Quanto que é a raiz quadrada de 25? É 5, né, pessoal? Então, a gente já sabe que o resultado vai terminar em 5. Só que não foi utilizado duas casas aqui. A cada duas casas ele vai perder a sua metade na raiz quadrada. Metade de 2 é 1. Então, neste caso aqui, ao invés de ele ter duas casas, ele vai ter uma casa. A gente coloca a vírgula e 0. Inclusive, pode tirar a prova que vai dar certinho. 0,5 vezes 0,5 dá o 0,25 ou 25 centésimos. Tá certo? Aqui, mesma coisa. Raiz quadrada de 1 inteiro e 69 centésimos. Para achar o valor da raiz, elimina na imaginação aí esse sinal, essa vírgula, e faz raiz quadrada de 169. Quanto que dá? Raiz quadrada de 169 é 13, né? Porque 13 vezes 3 dá 169. A cada duas casas, a gente perde a sua metade, que é uma. Então, de trás para frente, a gente vai colocar uma casa. Então, 1 inteiro e 3 décimos é o valor da raiz quadrada de 1 inteiro e 69 centésimos. Se fosse negativo aqui dentro do radicando, também não existe. Se tivesse sinalzinho de menos fora, então o valor aqui também seria negativo. Tá certo? E, pessoal, uma coisa interessante é que pode aparecer para nós aí expressõezinhas para poder resolver, né? Então, se por um acaso eu tiver uma situação assim, ó, um exemplo que ele peça assim, ó, resolva. E lá ele dá assim pra gente, 2 quartos mais raiz quadrada de 36 16avos. Quanto que dá isso? O que a gente vai fazer? Vai copiar o que está aqui fora primeiro e vai resolver a raiz quadrada primeiro. Então, 2 quartos mais. Quanto que é a raiz quadrada de 36? Dá 6. Quanto que é a raiz quadrada de 16? Dá 4. Formou a operação 2 quartos mais 6 quartos. Na adição, quando os denominadores são iguais, o que a gente faz? Copia o denominador do jeito que ele é e resolve só a parte de cima. 2 mais 6, 8. Então, 8 quartos é o resultado dessa expressãozinha. Se tivesse potência,
Resolvia a potência, resolvia a raiz e depois a operação das duas frações que deu aí. Toma cuidado, tá bom? Se é adição e subtração, quando os denominadores são iguais, copia os denominadores do jeito que eles são e resolve só a parte de cima. Caso tivesse dado denominadores diferentes, ia ter que fazer o quê? Ia ter que achar o MMC para poder descobrir o novo denominador, trocar os numeradores e aí resolver, né? Se fosse multiplicação que tivesse aqui no meio, então ia pegar 2 vezes 6 e 4 vezes 4, né? E na multiplicação não importa se os denominadores são iguais ou diferentes. Se fosse uma divisão aqui, ia copiar a primeira fração e ia inverter o valor da segunda e ia resolver de cima com de cima, de baixo com de baixo. Tá bom? Então fique esperto com isso, porque talvez pode aparecer uns exercícios assim, para vocês juntarem tudo que vocês aprenderam nas expressõezinhas. E aí respeitar a ordem, tá bom? Fazer primeiro raiz, potência, depois multiplicação, divisão e por último adição e subtração. Tá bom? Se tiver colchetes, dá preferência para resolver primeiro que está dentro do colchetes, porque geralmente o parênteses ele tem a função de só separar o número do sinal. Tá certo? É isso, pessoal. Aula bem curta hoje, bem tranquila de aprender. Obrigado.